E a todas, a todos que nos assistem, a todos e a todas que estão aqui, que nós continuemos adentrando o mês de dezembro abençoados e que Deus nos conceda um final de ano abençoado. Você que costuma trazer a sua Bíblia, por gentileza, vá ao último livro dela. Ao livro do Apocalipse. E vamos fazer uma leitura a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Todos encontraram? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem as frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Me assentei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós acabamos de ler a última carta de 7 que Jesus endereçou às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje atual Turquia. O apóstolo já velho, estava preso na ilha de Pátramos, e não se sabe se numa noite ou durante um dia, Jesus lhe dá a visão do Apocalipse. Este livro que nós temos, que chamamos de Apocalipse, ele, na verdade, é a transcrição de uma revelação que Jesus Cristo deu a João
o discípulo amado. E Jesus deu esta revelação não só a João, mas para que João a transmitisse, no primeiro momento, às 7 igrejas da Ásia Menor. E para cada uma dessas 7 igrejas, Jesus endereçou uma carta. E nós acabamos de ler a última de 7 cartas. Na minha Bíblia, as palavras e os versículos estão em vermelho, porque são atribuídos a Jesus. Aqui nós temos, literalmente, palavras de Jesus, do próprio Jesus. Nós não lemos aqui alguém interpretando a palavra de Jesus. Nós temos a palavra pura que saiu da boca de Cristo. Essa igreja da Ásia Menor, chamada de Laodiceia, possuía uma característica notória. Das 7 igrejas da Ásia, era a mais rica, por várias questões. Primeiro, devido à sua posição geográfica. Eu não tenho um mapa, mas era uma igreja que ficava numa cidade, que ficava em cruzamento comercial. A 150 quilômetros, mais ou menos, de Laodiceia ficava a cidade de Éfeso, ou Éfeso, que era um centro comercial também. A 9 quilômetros ficava a cidade de Colossos, mais para o sudeste, e também a 9 quilômetros ficava Hierópolis, ou como os turcos chamam de Pamukkale. Ela era uma cidade riquíssima. Ela foi fundada no 3º século antes de Cristo, por Antíoco II, que, em homenagem à sua esposa, deu o nome da cidade de Laodiceia, que era o nome da esposa. Essa cidade ela era tão rica que em 60 depois de Cristo, durante a administração do imperador romano Nero, ela foi abalada por um terremoto muito forte. E, por incrível que pareça, mesmo estando sobre o poder de Roma, esta cidade não pediu um único centavo a Roma para se reconstruir. E seus cidadãos se orgulhavam disso. Os próprios cidadãos a reconstruíram depois desse terremoto de 60 depois de Cristo. E por que era uma cidade rica? Geograficamente, como eu disse, ela ficava num entrocamento comercial. As suas estradas eram bem pavimentadas e nela havia um centro bancário, vários bancos, e havia uma indústria têxtil muito forte, manufatureira. Era a única cidade da Ásia Menor que produzia uma vestimenta de lã preta, devido aos seus rebanhos de ovelha, cuja lã era preta. E era a única cidade conhecida no mundo da época por sua indústria têxtil. Além do mais, por ser um centro comercial e bancário, Roma
deixava nos bancos de Laodiceia a maioria do seu ouro resultante da cobrança de impostos. Havia muitos judeus na cidade. E teve um escritor romano que disse que em um ano Roma coletou dos judeus que moravam naquela cidade 10 quilos de ouro que era devido ao templo de Jerusalém. Roma não permitiu que esse ouro chegasse a Jerusalém. Então era um centro bancário, por ser também um centro de câmbio. Roma possuía uma moeda própria e as outras nações, os outros países possuíam suas moedas. Então, às vezes as pessoas tinham que trocar de moeda, fazer o câmbio para poder comercializar. Então era uma cidade muito rica nesses aspectos. E nessa cidade havia uma igreja. Havia um pastor que nós lemos na carta. Jesus diz para João entregar a carta ao anjo da igreja, que é uma tradução equivocada da palavra grega. Na verdade, o mensageiro da igreja de Éfeso, de Laodiceia, perdão. Ficaria mais claro, ao mensageiro, ao pastor, ao responsável da igreja. E Jesus, ele se apresenta a essa igreja de 3 formas. Ele se apresenta a essa igreja como o Amém, é o que a gente pode ler ou reler no verso 14, novamente. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Então Jesus, ressurreto, porque Jesus já havia ressuscitado, se apresenta à igreja de Laodiceia, ao pastor da igreja, como o Amém. Essa palavra significa como aquele que é, como o eterno, como aquele que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele se apresenta como o Amém. Eu sou o Amém. Ou seja, eu sou o mesmo. E eu possuo todos os atributos relativos a Deus. Todos os onis. Onisciência, onipotência e onipresença. Ou seja, Jesus se apresenta como aquele que conhece o fato e todas as variáveis relativas a este fato. Na verdade, Jesus, ou Cristo, esteve presente em todos os fatos da história. Quando Adão e Eva estavam sendo tentados no paraíso, Cristo estava lá. Quando os céus e a terra, o universo estava sendo criado, ele estava lá. Então ele fala com propriedade, porque ele é o Amém. Jesus é o eterno. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. E por ser o mesmo, e por ser onipresente, por estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por ser onisciente, por saber todas as coisas, por ser onipotente, por poder todas as coisas, inclusive decidir não fazer. Por ser tudo isso, é que ele também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. O único que passou por todos os eventos,
o único que esteve presente, o único que sabe de cada um de nós, que conhece a nossa individualidade, que sabe o que aconteceu com você, estava presente naquele momento. Ele é o único que pode ser uma testemunha fiel, verdadeira. Ao contrário de Raul Seixas, que através da letra, há 10 mil anos atrás eu nasci, né, que vi Cristo ser crucificado, né, vi Pedro negar Cristo por 3 vezes, né, Raul Seixas ele compôs essa música. Não, Jesus esteve presente, Cristo, melhor dizendo, esteve presente em todos os eventos que aconteceram, que estão acontecendo, e Ele estará presente em todos os eventos que acontecerão. E como eu disse domingo passado, eu até pus na minha página de Face, não importa qual será o nosso futuro, Jesus estará lá. Ele estará lá. Eu não sei o que me espera, você não sabe o que espera você, mas Jesus estará lá. Então ele se apresenta a esta igreja como o Amém, como aquele que é, aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que pode, aquele que está presente, que não está indiferente, embora às vezes pareça que Deus esteja indiferente ao que nos acontece. Na verdade, Ele não está indiferente, Ele está presente, Ele sabe e Ele pode. Esse é uma testemunha fiel. Ele tem o direito de opinar sobre nós. Ele realmente nos conhece, sabe o que nos aconteceu, sabe o que nos traumatizou, sabe o que bloqueou as nossas emoções, sabe o que está afetando a nossa vida. Ele sabe. Então ele se apresenta como esse Amém, como essa testemunha que é legitimada pelo fato de saber, pelo fato de ter estado presente. Mas ele também se apresenta como o Big Bang de Deus, como o princípio da criação de Deus. Tudo se fez nele, por ele e para ele. Então ele se apresenta a essa igreja como alguém que não só conhece os fatos, mas conhece todas as versões dos fatos. Cada um de nós tem a sua versão do que tem acontecido à sua vida. Cada um de nós. Se acontecer um fato, cada um de nós vai ter um olhar sobre esse fato, vai ter um entendimento sobre esse fato. Jesus não. Jesus, ele realmente conhece. De fato, ele conhece o fato. De todas as formas, de todas as maneiras. E ele se apresenta a esta igreja. Interessante que ele se apresenta dizendo que ele é o que é, que ele é o Amém, que ele é o eterno. A uma igreja, a um pastor que achava que era, e foi por isso que propositadamente Jesus se apresenta como aquele que sabe, aquele que é capaz de diagnosticar meticulosamente a doença, como o médico supremo. E diz o texto que nós lemos que as pessoas da igreja, o pastor da igreja, eles achavam que eram felizes. O texto diz isso para nós. Você pode olhar novamente. Verso 17. Tu dizes, você diz, você tem uma visão sobre você, você se enxerga desta forma. Tu dizes, sou rico,
não me falta nada. Eu tenho as melhores roupas feitas de uma lã escura, de uma lã preta. Moro numa cidade que é um centro comercial. E a nossa igreja local, a igreja de Laodiceia, provavelmente na casa de uma irmã chamada Nice, pastoreada por Epáfras, discípulo do apóstolo Paulo. Paulo nunca fora a Laodiceia, mas está escrito em Colossenses, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4, ou capítulo 13, não me falha a memória, que Paulo escrevera uma carta aos laodicenses, quando ele escreveu a carta aos Efésios. E ele pediu que a carta, que não era endereçada aos Efésios, foi um acréscimo posterior, era uma circular, essa carta deveria ser lida por todas as igrejas da Ásia Menor. Escreve uma carta para os laodicenses e pede para eles lerem a carta que supostamente ele teria escrito para os Efésios. Então, Paulo nunca visitara a Laodiceia, mas um discípulo do apóstolo Paulo, chamado Epáfras, era pastor desta igreja. Foi quem fundara a igreja. Isso é muito interessante. E essa igreja, ela tinha uma visão distorcida de quem era. Estava numa cidade rica e ela começou a achar que pelo fato de ter boas condições financeiras, de que por ter ausência de problemas, de que por não ter doenças físicas, eles estavam bem. Eles começaram a medir a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, a partir desses quesitos. E eles perderam o senso da realidade. Eu não sei como, mas eu deduzo, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês, que com o passar do tempo, eles foram deixando o verdadeiro evangelho, eles foram deixando Jesus de fora das suas vidas, porque se as senhoras e os senhores perceberem no verso 20, está escrito que Jesus está pelo lado de fora ou pelo lado de dentro da igreja? Lá de fora. Eles começaram a se envolver com algumas coisas impertinentes, com algumas coisas que não alimentavam aquilo que de Deus estava neles. Eles começaram a fazer isso. E aí o que acontece? Jesus intervém. E por que Jesus intervém? Porque Jesus, ele disciplina e ele corrige a quem recebe por filho. Jesus corrige e disciplina a quem ama. Ele diz isso aqui. Ele diz isso. Mas o que aconteceu? Qual a confusão que eles fizeram? Por que eles deixaram o verdadeiro evangelho, deixaram Jesus do lado de fora? Por que aos poucos eles foram se achando autossuficientes por causa da sua situação econômica, por causa da estabilidade do dólar, por causa das indústrias, por causa do emprego estável, do status de ser a cidade mais rica da Ásia Menor, da região da Frígia? O que aconteceu? Eu acho que uma das primeiras confusões que eles fizeram foi que eles confundiram segurança econômica, ausência de problemas, com crescimento espiritual e com a aprovação de Deus. E isso é muito comum, mais comum do que nós imaginamos. É muito comum nós
associarmos a ausência de problemas, problemas físicos, problemas relacionais, problemas com a esposa, com o marido, com os filhos, associarmos a nossa condição econômica positiva à aprovação de Deus e ao crescimento espiritual. Assim como é comum também nós associarmos a ascensão ministerial, ou seja, eu era diácono, agora sou obreiro, ou eu era obreiro, agora eu sou pastor ou presbítero, eu era presbítero, agora eu sou apóstolo. É comum nós associarmos ascensão ministerial com crescimento espiritual, que são duas coisas diferentes. Eu acho que esta foi a primeira confusão que os laodicenses fizeram. Primeira confusão. Eles começaram a confundir as coisas. Eles começaram a deduzir de que tudo estava bem, tudo estava dando certo. É porque Deus estava aprovando a vida deles. Eu não estou dizendo que tudo tem que dar errado na nossa vida para que Deus aprove o nosso estilo de vida. O que eu estou afirmando é que é muito perigoso eu olhar para a minha vida, não perceber que Jesus não participa mais da minha vida, e não obstante isso, a não participação de Jesus na minha vida, ou o fato de eu não dar a Jesus a liberdade para agir na minha vida, eu estar bem de vida, eu estar bem casado, as coisas estarem dando certo, isso não é um indicativo certo de que eu estou de bem com Deus. Mas infelizmente é o que a gente ouve. Não. Se você tem problemas, é porque você tem problemas com Deus. Porque se você estiver de bem com Deus, você não vai ter problemas. Você não vai ter problemas pessoais, você não vai ter problema no casamento, você não vai ter problema na família. E não é bem assim. Então foi a primeira confusão que eles fizeram. Eu acho que essa confusão ajudou e fez com que essa igreja, essas pessoas, esse pastor, perdessem contato com a realidade. Mas eles fizeram uma outra confusão. Eles confundiram mornidão, indiferença com equilíbrio. Isso também é muito comum. As pessoas confundirem apatia, mornidão, sabe? Aquela coisa assim, uma falta de entrega para Jesus, uma falta de dar liberdade ao Espírito Santo, com equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, para não ofendermos as pessoas. E eles confundiram tanto isso, que eles tinham sido quentes, numa linguagem metafórica de Jesus, empregada por Jesus, eles tinham sido fervorosos no Espírito, eles tinham sido zelosos, dedicados. De repente, eles quiseram fazer uma química impossível. Eles quiseram agradar a Deus e agradar as pessoas ao mesmo tempo. Eles fizeram isso. Então eles pensaram assim: como é que a gente pode viver, manter o status, manter os nossos relacionamentos? Como é que a gente pode viver sendo cristão, sem que o nosso estilo de vida, tacitamente, sem palavras, faça com que as pessoas reflitam, ou faça com que as pessoas percebam, ao olharem para nós, através da maneira que nós nos procedemos,
ou ao nos ouvirem, que essas pessoas não se sintam ameaçadas e ofendidas por nós, por viverem diferentes de nós. Então eles tentaram criar uma química, e eles confundiram, já tinham confundido prosperidade econômica, a ausência de problemas, porque se as senhoras e os senhores perceberem, a única das 7 igrejas para as quais Jesus endereçou uma carta que não tinha problemas. É a única. Todas as demais cartas que Jesus escreveu, e você vai poder ler em casa, tem problemas, tem pecado, tem problemas. A única que não tinha problemas. A única. Então eles confundiram mornidão com equilíbrio. Cuidado. Cuidado. Às vezes a gente quer ser politicamente correto, a gente não quer levantar as mãos, a gente não quer dizer um glória a Deus, a gente não quer falar em línguas estranhas como dom do Espírito e como sinal da presença do Espírito Santo na vida da gente, porque a gente não quer escandalizar. Cuidado. Isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Mas o que mais que eles confundiram? Eles confundiram. Eles foram acometidos por uma síndrome que eu chamo a síndrome dos faraós. Eles achavam que valores desta vida valem na eternidade. Porque os faraós, eles faziam os seus sarcófagos, né? E as suas criptas, e depositavam ouro, depositavam ali, para eles poderem passar para a eternidade. Eles acreditavam nisso. E essa igreja acreditava nisso. Aí Jesus disse para essa igreja: olha, você pensa que é rica, você pensa que não precisa de nada, você pensa que tem roupas, mas você está nua. E aí Jesus os aconselha: eu aconselho vocês que mudem de fornecedor. Usando uma linguagem metafórica comercial, Jesus incorpora a realidade econômica, comercial daquele momento, e ele usa essa metáfora dizendo: olha, se vocês quiserem ter vida espiritual, se vocês quiserem me ter, se vocês quiserem cear comigo, vocês precisam trocar de fornecedor. Vocês precisam parar de buscar isso que vocês estão buscando e comprar de mim aquilo que só eu posso dar. Interessante. Comprar de mim aquilo que só eu posso dar, porque só eu, disse Jesus, tenho a franquia, tenho a licença de Deus para vender isso que estou vendendo. E isso que eu vendo, vocês não vão encontrar na vida, vocês não vão encontrar nas relações de vocês. Interessante isso. Como se Jesus fosse não o vendedor de sonhos, mas o vendedor de coisas que nós precisamos. Jesus diz isso. Olha, vocês estão comprando aquilo que não traz felicidade para vocês. Vocês estão comprando aquilo que é efêmero, que é passageiro. Mas eu aconselho vocês, e eu chamo a atenção para o verso 18, que Jesus diz isso: eu aconselho vocês. Ele poderia ter ordenado. Isso me encanta, porque sendo Deus, sendo Criador, e além de Criador, sendo Salvador, e além de Salvador, sendo Senhor, Jesus poderia ter ordenado, mas não. Jesus nos dá um conselho, porque Deus, Ele quer a nossa manifestação espontânea,
Deus não quer ter consigo pessoas que não entendem o valor e a importância de se estar com Ele, de se dar a Ele, de se deixar transformar por Ele. Então Ele dá um conselho: aconselho-te o que compre de mim. E se vocês quiserem sobreviver espiritualmente, se vocês quiserem deixar essa mornidão, essa lerdeza, essa coisa enfadonha, que vocês chamam de equilíbrio, se vocês quiserem deixar isso, se vocês quiserem ter uma percepção de quem vocês são para mim, então eu os aconselho que vocês comprem colírio de mim. E por que Jesus usa a palavra colírio? Porque em Laodiceia tinha a maior universidade de medicina da época, onde se fabricava um colírio contra infecções oculares. Então não é por acaso que Jesus usa a metáfora do colírio, que era um medicamento que eles conheciam e se gabavam de morarem numa cidade onde havia uma UFSM, uma universidade de medicina. Só que o mais interessante é que essa universidade de medicina, ela era ligada ao templo de um deus grego da medicina. Aí Jesus Cristo disse: vocês querem se perceber? Então vocês comprem de mim colírio. Vocês comprem de mim colírio. Para que primeiro vocês percebam o que está acontecendo com vocês. Percebam por que você abre a boca. Percebam por que você já perdeu, entre aspas, o tesão espiritual. Por que as coisas passaram a se tornar enfadonhas, cansativas, pesadas? Por que outras coisas nesta vida conseguem absorver mais a nossa atenção do que o Senhor Jesus, do que Sua palavra, do que o Espírito Santo? Vocês precisam desse colírio, mas só eu posso vendê-lo. Entre aspas. Só eu posso vendê-lo. Interessante isso. Aí Jesus, então, no verso 19, ele diz exatamente o que os laodicenses, o que nós precisamos fazer caso nos encontremos nesse estado. Ele começa dizendo o seguinte: eu repreendo e castigo a quem recebo por filho ou a quem amo. Isso significa que essas pessoas eram amadas por Deus, assim como você é e como eu sou. Mas por questões de confusão, eles foram se afastando. Eles foram confundindo as coisas. Mas Jesus, Ele sempre nos dá uma chance, porque Ele nos ama. E Ele diz o seguinte: vocês precisam compreender algumas coisas. E não só compreendê-las, vocês precisam fazê-las, vocês precisam pô-las em prática. Aí Jesus diz no verso 19, a primeira coisa que você precisa aceitar é que o meu castigo e a minha disciplina não são expressões de um Deus sádico que tem prazer em ver as suas criaturas sofrendo. Não! A primeira coisa que vocês precisam compreender é que a correção, o castigo,
é que aquela mensagem que incomoda, é que aquela circunstância que faz com que reflitamos, que faz com que deixemos de evitar a própria percepção de olhar para nós, deixemos de olhar o outro, mas olhemos para nós. Não são expressões de castigo, mas são expressões de um Deus que ama, do amor de Deus. Porque se eu não compreender que Deus ele castiga, que Deus puxa o tapete quando a minha salvação está em xeque, porque para Deus, mais importante do que a minha satisfação pessoal, é minha permanência com Ele, é minha salvação. Por isso que o objetivo de Deus não é a sua vitória, o objetivo de Deus é a nossa salvação. E se a nossa salvação estiver em xeque, Deus não pensará duas vezes e Ele puxará o nosso tapete. Puxará. Então eu preciso entender que quando uma situação, uma palavra, um conselho, não existe nada pior do que você estar ansioso para ouvir um sim e de repente você ouve um não. O ser humano perde completamente a noção quando isso acontece. Quando nós estamos preparados para ouvir um sim e temos a certeza que Deus vai dizer sim, temos a certeza que o pai e a mãe vão dizer sim, temos a certeza que a vida vai dizer sim para a gente e de repente a gente ouve um não. Como é que você reage aos nãos da vida? Como é que você reage quando você está entusiasmado, entusiasmada e alguém puxa o teu tapete e alguém diz não, não? Jesus quer que a gente interprete os nãos da vida, os puxões de tapete, como expressão do seu amor para conosco. Primeira coisa, Jesus diz isso. Essa é a primeira coisa. Aí Jesus diz algo interessante. Arrependa-te. Arrependa-te. Ou seja, reconheça que você estava equivocado, equivocada, que você estava valorizando o que não tem valor para Deus. Arrepender-se é sofrer uma metanoia. Metanoia é a palavra grega para a palavra arrependimento. Ou seja, metanoia significa literalmente ter uma nova consciência, ter uma nova noção da realidade. E essa noção leva a gente a uma transformação de vida. Arrepender-se não é somente reconhecer intelectualmente que eu estava errado, equivocado. Isso é o começo do arrependimento. É por isso que Jesus Cristo diz, no verso 19, arrependa-te, primeiro reconheça que eu te amo, e por isso que eu te castigo. De posse desse entendimento, arrependa-te. Arrependa-te. Reconheça o seu erro, confesse o seu erro, o seu equívoco. Ser zeloso. Observem que Jesus usa essa palavra. Ser zeloso. Sejam comprometidos novamente. Para os Efésios, Jesus havia dito: volte ao primeiro amor. Pratique as primeiras obras. Reconheça a manifestação do amor na repreensão. Arrependa-te. Que o arrependimento leve vocês ao zelo. 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 O que é zelo? Vem do termo latino zelos, que significa dedicação, empenho. Reconheça
o amor de Deus. Arrependa-te, sofra uma metanoia, deixe que o arrependimento leve você à transformação, ao zelo, à dedicação. E aí nós chegamos no verso 20. E que a dedicação leve vocês a abrir a porta para mim novamente, porque eu estou à porta e bato. E o que é que nós vamos fazer? Vocês vão comprar de mim o que só eu tenho para vender. Quando Jesus diz assim, eu entrarei e ele ceará comigo e eu, Jesus está usando uma metáfora para dizer que é na relação comigo, uma relação que é zelosa, que não é fria, que não é morna, mas é quente, zelo, fervor, ebulição, zelos do latim, zelos, fervura, ebulição. A relação comigo, a relação zelosa, que ela nasce num verdadeiro arrependimento, por reconhecermos que o amor de Deus se expressa de várias formas, através da correção e da disciplina. Comprem de mim, disse Jesus. Comprem de mim. O que Jesus tinha para vender? Jesus tinha para vender colírio. O que mais que Jesus tinha para vender? Vestes. E o que mais? Ouro. Mas não era ouro comum, era ouro refinado pelo fogo. E eu quero a sua atenção. Quero a sua atenção agora. O vendedor não de sonhos, mas o vendedor de vida espiritual, o único que tem a franquia da parte de Deus para fazê-lo, ele tem ouro puro refinado no fogo. Por que vocês acham que o ouro ele é um dos metais mais valiosos do mundo? Primeiro, porque ele é raro. Segundo, porque quase nada o dissolve. Ele resiste ao tempo. Ele resiste ao oxigênio. Por que será que Jesus está dizendo, eu tenho um ouro refinado pelo fogo, 99,9% purificado, e só eu vendo este ouro? E o nome deste ouro está na Bíblia. Se você ir a 1 Pedro, ao capítulo 1 e ao versículo 7, você vai encontrar esse ouro. Ouro que só Jesus vende. E nós só conseguimos comprar dele se entrarmos em relacionamento com ele. E talvez você me pergunte assim, como comprar, pastor? Como comprar? Se Deus não aceita a minha moeda? Só existe uma maneira de nós comprarmos esse ouro de Jesus. Pedro vai dizer para nós que quando nós passamos por provações, por lutas e por tribulações, e nós nos mantivemos e nos mantemos fiéis, esse ouro nasce, esse ouro nos é dado. Esse ouro possui um nome, esse ouro chama-se perseverança. Esse ouro, que vale mais do que o ouro, que é uma fé que permanece apesar dos problemas,
Uma fé que é fiel até a morte, uma fé que permanece fiel apesar das tribulações, uma fé que diz assim: esta não é a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Essa fé, ela resulta numa perseverança. Perseverança. Isso Jesus vende. Só Ele vende. A capacidade de nós perseverarmos apesar das lutas. Mas Jesus não vende só esse ouro precioso, que é uma fé que é atestada pela nossa perseverança. Jesus, Ele vende santificação. Só Ele pode nos ajudar a viver como Deus quer que vivamos. E Ele nos vende colírio, para nós enxergarmos o que Ele enxerga e o que nós não enxergamos. Só Ele nos vende isso. Aí Jesus faz uma promessa, terminando a carta Ele diz: se vocês comprarem de mim ouro refinado no fogo, é no fogo, tem que passar pelo fogo. Só o passar pela tribulação, com a consciência de que Deus está conosco, gera no atribulado a perseverança. A perseverança, ela não é gerada em nós pela oração. Como algumas pessoas dizem: eu preciso de perseverança, de constância, eu preciso de resiliência. Então você precisa de luta. Você precisa passar por problemas. É o que Paulo escreveria em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Nós damos graças a Deus pelas tribulações, porque elas geram em nós a perseverança. Perseverança vale mais do que o ouro refinado pelo fogo. Muito mais. Isso é coisa que a gente não compra, a gente não quer. A gente quer segurança. A gente quer segurança. A gente quer estabilidade. A gente quer outras coisas. Mas Jesus nos oferece ouro. E nos oferece vestes para tapar a nossa vergonha. Aquilo que a gente sabe que não deveria fazer porque desagrada a Deus. Jesus nos oferece colírio para nós enxergar. E aí Ele faz uma promessa, dizendo: aquele que perseverar se assentará comigo à mesa com meu Pai. Aquele e aquela que perseverar se assentará comigo à mesa com meu Pai. Que é uma outra metáfora para dizer: onde eu estiver, vocês estarão. E vocês estarão em lugares de honra. Porque vocês, ao invés de comprar o que a sociedade oferece, vocês trocaram de mercador. Vocês passaram a comprar de mim. E talvez você pergunte assim para mim: mas com que moeda, pastor? Isaías 55:1, ele é emblemático. O evangelista do Velho Testamento, que é considerado Isaías, o profeta, ele diz para nós, ele faz o chamado universal, no capítulo 55, dizendo para nós, Isaías 55, a mesma coisa que Jesus estava dizendo aqui, dizendo para nós assim: ó vós, os que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai e comei sem dinheiro, sem preço. A chave disso aqui está na sede. Eu só vou comprar de Jesus se eu tiver sede. E Jesus diria: se você tem sede, você é bem-aventurado,
porque bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Se há sede dentro de você, é porque Deus está criando essa sede. E essa sede é que te autoriza a comprar. Lembram dos profetas? Clama a mim e responder-te-ei quando me buscardes de todo o vosso com sede. Deus sabe quem o busca com sede e quem não o busca com sede. Se tu buscares a sabedoria como tu buscas o ouro e a prata, tu me acharás. Comprem de mim, mas eu não tenho dinheiro. Não, o dinheiro Deus nos dá para comprarmos. Mas como é esse dinheiro? É a sede. O dinheiro que Deus me dá é a capacidade de reagir positivamente à graça dele, ao perdão dele. Ele me estende a mão. Nem todas as pessoas estão vendo a mão de Deus estendida, porque elas não enxergam, estão cegas. E quando Deus permite que você veja a mão de Deus, é porque Deus está gerando sede dentro de você. Essa sede é uma moeda que você está recebendo para você adentrar e dizer: Jesus, eu quero comprar ouro refinado pelo fogo, eu quero comprar vestes, eu quero comprar colírio, porque eu quero ver, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber quem tu és, eu quero te conhecer. Ninguém compra de Jesus sem essa moeda celestial. Ninguém compra. Você não vai encontrar essa moeda. Se você botar a mão no bolso, não vai encontrar. Na sua carteira também não. O vendedor não de sonhos está aqui, mas o vendedor de ouro refinado no fogo, o vendedor de vestes, que é uma vida que anda como Deus quer que ande, e o vendedor de colírios. Não é uma mensagem atrativa, né? Pastor, onde é que está a prosperidade? Será que eu vou prosperar? O que isso tem a ver comigo? Não é uma mensagem muito atrativa. Mas a verdade é que nós podemos sofrer um processo que eu posso chamá-lo de laodicense. A gente ter começado bem e a gente começar a confundir as coisas. Fique em pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Santa Ceia, ela é chamada de santa porque foi instituída pelo Santo dos Santos. Onde é que você vive? Será que você não vive em Laodiceia? O que você busca? A gente tem que buscar estabilidade econômica? Sim, temos que buscar estabilidade econômica. A gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar. A gente tem que se dar bem com as pessoas? Tem que se dar bem com as pessoas. Tem que respeitar as pessoas? Tem que respeitar as pessoas. Mas a gente não pode confundir mornidão, indefinição, indiferença, o não posicionar-se por medo de ser criticado e criticada, com equilíbrio. Porque aquele que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu negarei diante dos anjos de meu Pai.
vez mais difícil a gente ser seguidor de Jesus nessa sociedade. Bem difícil. Nós conversávamos sobre isso, né, irmão Milton, ontem, né? Está bem difícil. Saber dividir as coisas. De repente a gente se torna uma Laodiceia. Uma igreja que dá mais importância à imagem, ao macro, ao belo, o melhor som, os melhores músicos, o melhor pregador. Igreja cheia de pessoas não significa que Jesus esteja dentro dela. Porque às vezes as pessoas estão dando mais ênfase à mobília do que Jesus que está pelo lado de fora. Não se iludam como os laodicenses se iludiram. Era uma igreja grande. E eu não sou contra a igreja grande. Quanto mais a nossa igreja crescer, melhor. Tanto numérica quanto qualitativamente. Mas não é um sinal de que Jesus está no meio de uma igreja local, o fato dela estar cheia de pessoas. Não é um sinal. Agora, se você ama a sua esposa, se você pede perdão para o seu esposo, para a sua esposa, eu tenho certeza que Jesus está no seu lar. Se você é fiel, eu tenho certeza que Jesus está na sua vida. O meu medo é que eu me torne um laodicense sem perceber. Mas como Deus nos ama, Ele nos adverte. Como Deus nos ama, Ele faz com que um cara chato como eu venha aqui pregar uma coisa dessa. Porque Ele nos ama. Porque Ele está preocupado conosco. Ele está preocupado que a gente precisa comprar ouro dele, colírio e veste. Isso só através da oração, através de um compromisso com Ele. Começa na compreensão, passa pelo arrependimento, passa pelo zelo e chega na comunhão. Feche os teus olhos, enquanto os diáconos vêm tomar o seu lugar. Feche os seus olhos.